No livro do profeta Samuel, capítulo 6, e vamos ler o versículo de número 6 também. Capítulo 6, versículo 6 diz assim: E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Mais uma vez este versículo, e nessa parte final eu quero que vocês decorem essa parte que diz: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Você pode repetir comigo isso? Como virá a mim a arca do Senhor? Pode se assentar, por favor. Estamos falando de presença de Deus durante todo o culto. E o nome dele, o nome de Cristo, foi invocado, buscado e clamado. E eu gostaria de falar sobre isso nesse tempo que eu tenho para expor a palavra de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a importância de nós termos a presença de Deus. O tema central aqui é a Arca da Aliança. Quando nós falamos da Arca da Aliança, e nós voltamos lá para Êxodo, principalmente, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, e você lembra de quando Deus chama Moisés, quando Deus vocaciona Moisés para uma grande missão, e ali nós vemos algo fantástico, que Deus se revela como um ser transcendente, um Deus que está acima da criação, que transcende a mente humana e a capacidade humana de pensar, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, é um Deus que se relaciona. E nós vemos isso em Êxodo 3, quando o próprio Deus fala para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, é um Deus que vê. Eu ouvi a dor e o clamor do meu povo, é um Deus que ouve as nossas orações. E ele diz: eu senti a aflição do meu povo. Olha o Deus imanente, o Deus que se relaciona de tal modo que ele não apenas viu, ouviu, mas ele sentiu a dor do seu povo, e ele diz: Moisés, eu estou descendo aqui para te levantar, para ir até o Egito e libertar o meu povo que ali está. E você lembra, o povo sai do Egito, mas durante essa peregrinação, Deus, como é um ser imanente, é um Deus que ao mesmo tempo está acima da criação, mas ele entra nessa criação para nos relacionar, ou para se relacionar conosco. Ele fala justamente para Moisés como ele deve fazer essa arca, para justamente a presença dele estar no meio do povo. Durante toda a peregrinação, a presença de Deus tinha que estar presente no meio do povo. E nós vemos isso quando Deus, então, começa a passar para Moisés um modelo, a forma de como deve ser feito a Arca da Aliança. E você sabe, com madeira de acácia, revestida por ouro, por dentro e por fora, ouro puro. Na arca, e aí permita-me dizer, um caixote, em cima uma tampa, e nessa tampa nós entendemos que é o propiciatório, e em cima da tampa, que também era de ouro puro, os querubins, 2 querubins, e dentro dessa arca da aliança foi posto o pote de ouro com maná, foi colocado a vara de Arão que floresceu, e foi colocado também as tábuas da lei de Moisés. Isso foi colocado e era um símbolo da presença de Deus. Desde todo o período do seu desenvolvimento, o símbolo maior da presença de Deus foi, até então, a Arca da Aliança. Era até então a Arca da Aliança. A presença de Deus no meio do povo. Porém, no texto que nós lemos, Davi está indo resgatar essa arca, trazer novamente para Jerusalém a presença de Deus. Porque em algum momento ela se perdeu. Em algum momento ela foi capturada, em algum momento ela foi sequestrada, e aí nós vemos um período tenebroso na história de Israel, principalmente quando Eli estava ali como um juiz, como um grande personagem da época, e os seus filhos, Ofni e Finéias, brincando com aquilo que não deveria. E você pode voltar para 1 Samuel capítulo 4, e você vai ter essa cena, vai encontrar este episódio, o momento onde a Arca da Aliança existia, era real, estava no meio do povo, mas não era
tanto valorizada mais pelo povo. Porém, em uma guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que eles pegaram a arca, pediram para trazer a arca da aliança de Siló para Ebenezer, onde estava o duelo, a disputa. E neste momento, nessa guerra, nessa luta, o povo de Israel, quando viu a arca da aliança chegando, começou a gritar, começou a celebrar. Os filisteus temeram a arca da aliança. Você lembra disso, dessa cena também? Quando eles viram a arca da aliança no meio do povo, eles começaram a falar: o Deus de Israel vai descer e vai nos humilhar, vai nos derrotar. É este pensamento que eles tinham: a arca da aliança está no meio do povo, a presença de Deus está conosco, o poder de Deus está conosco, a provisão de Deus está conosco. Porém, naquele dia, naquele momento, naquela batalha, a presença de Deus não estava mais com o povo, de tal modo que eles lutaram e perderam essa batalha. E você lembra também? Quando eles perderam a batalha e roubaram a arca da aliança, a Bíblia diz que um homem de Benjamim sai correndo até Siló, e ele vem com as roupas rasgadas, com terra na sua cabeça, e quando todo o povo viu ele se aproximando, já sabia: a batalha, a guerra tinha sido perdida, e ele vem gritando: nós não perdemos apenas a batalha, nós não perdemos apenas a guerra, mas Ofni e Finéias também morreram, muitos homens, cerca de 30 mil soldados também morreram, nós perdemos, e pior do que isso, a arca da aliança, a presença de Deus foi tomada. Eli tinha 98 anos quando ouviu isso. E ele, ouvindo que a arca da aliança tinha sido roubada, ele cai da cadeira. E morre Eli com 98 anos de idade. Naquele momento, uma moça, que era justamente a esposa de Finéias, está entrando em parto. Naquele momento, nasce o menino e ela coloca o nome do menino de Icabode. Foi-se a glória de Israel. A glória de Deus vai de Israel. A presença de Deus é levada de Israel. E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos. Só que antes disso, lembra, Saul governou Israel. E durante o governo de Saul, talvez a prioridade majoritária, que era a presença de Deus, não era a preocupação real. Era um governo, era um reino onde Saul buscava tudo, mas não buscava aquilo que era espiritual e real. Lembrando, Saul até tentou buscar, mas depois que perdeu. Saul tentou até voltar, mas quando Deus, o próprio Deus fala para Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Ele até tentou depois, mas depois que ele perdeu, enquanto ele teve, ao invés de ele colocar a presença de Deus como prioridade, ao invés de ele colocar a arca da aliança e falar: vamos resgatar essa arca da aliança, vamos trazer novamente, eu não consigo, eu não posso governar sem a presença de Deus, isso não foi a prioridade. E prezados irmãos, entenda algo: a arca da aliança não simboliza apenas a presença de Deus, a arca da aliança também simboliza outras coisas espirituais para o povo de Israel, como por exemplo, quando você olha para as tábuas da lei dentro da arca, é um símbolo, a palavra de Deus está no nosso meio, a palavra de Deus é notória no nosso povo. Você vai ver também a vara de Arão que floresceu, que era um símbolo de autoridade espiritual. Existe um rei, existe um Deus que levanta os líderes, que levanta os homens, que levanta as mulheres, existe um Deus que é o líder maior. Essa é a ideia. Quando eles olharam, ou quando eles olhavam para o pote de ouro com maná dentro, era um sinal, um símbolo para ele, dizendo: a provisão de Deus, é o Deus que providenciou comida no deserto, é o Deus das provisões. Agora, imagine você viver um período, cerca de 20 anos aproximadamente, onde a presença de Deus, a palavra de Deus, a provisão de Deus e a autoridade espiritual de Deus estava distante. Quando eles perderam a batalha e a arca foi levada para Asdod, no templo de Dagon, você lembra também, eles colocaram diante do templo, da estátua de Dagon, que era meio homem, meio peixe, adorado e ovacionado pelos filisteus. Mas no outro dia, quando eles levantaram para olhar como estava o culto ali, a adoração ali, a estátua de Dagon estava caído, e a arca da aliança em pé diante da estátua.
e caído, e eles levantaram a estátua de Dagon, e no outro dia eles voltaram no mesmo lugar e viram que a estátua não estava apenas caída, mas estava com os seus troncos cortados, com a sua cabeça, seus braços cortados. Era Deus dizendo: não há outro Deus a não ser o Deus da Arca da Aliança, o Deus de Israel. E você lembra, vai para Asdod, de Asdod vai para Gate, porque eles falaram: tira a arca daqui. De Gate vai para outra região, vai para Ecrom. Quando chega em Ecrom, os ecronitas ficam desesperados: tira a arca daqui, tire isso daqui. Os filisteus: tire isso daqui, porque está onde essa arca chega. Onde essa arca está chegando, tem matado o filisteu, tem levado tumores para os filisteus, tira isso daqui. Aí a Bíblia fala que de Ecrom vai para uma região, agora voltar para Israel, mas um vilarejo chamado Bet-Semes. E quando chega ali em Bet-Semes, o que me impressiona é isso: eles celebraram, eles cultuaram, eles glorificaram, mas no meio deste culto houve uma falta de princípio, de reverência a Deus. E eles tentaram olhar aquilo que não deveria olhar. E o que era? Abrir a caixa, atirar a tampa, olhar as tábuas, olhar o maná. Eles tentaram fazer aquilo que não foi chamado para fazer, e nessa tentativa Deus pune eles. E aí eu entro na minha mensagem. O que me escandaliza não é filisteus expulsando e rejeitando a arca. O que me escandaliza é quando o povo de Deus chega no ponto de dizer: tire a arca daqui, eu não quero a arca, nós não precisamos dela. Foi o que aconteceu no vilarejo de Bet-Semes. Eles falam: tire isso daqui, leve para outro lugar. E foi para Kiriat Jearim, foi para uma outra região. Tire isso daqui, nós não precisamos. E o problema é quando nós entendemos, ou quando nós pensamos que nós vivemos, nós existimos sem a presença, é porque estamos mortos. Se nós em algum momento cogitarmos que nós estamos bem, longe da graça e da presença, nós estamos perdidos. O maior problema é você imagina viver uma vida, uma geração distante da presença, porque o texto fala que foi para Kiriat Jearim, e dali foi para a casa de Abinadab, e ali ficou 20 anos. 20 anos, e Saul governando, Saul reinando, sem presença, sem autoridade e sem provisão de Deus. Sabe o que é provisão de Deus? Recentemente, esses dias, eu falei para minha esposa, conversando com ela, disse: Yasmin, e contei um testemunho para ela. Falei: eu estou com saudade de algo que eu vivi quando eu tinha meus 16 anos, e eu lembro de um dia que eu estava no banheiro, tomando banho, e eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma graxa para o meu sapato, pastor Ronaldo. E aí eu orei a Deus: eu preciso, Senhor, vou pregar numa tarde da bênção, numa igrejinha lá do Vila Vitória, lá perto do Vida Nova. Eu vou pregar lá, Senhor, mas eu não tenho graxa, e o Senhor está vendo que o meu sapato está horrível. E eu orei a Deus, no banheiro. Cheguei no culto, preguei. Quando acabou o culto, o pastor da igreja falou: Juan, fique aí que eu quero falar contigo. Eu esperei. Ele veio até mim e começou a conversar sobre outras coisas. Durante a conversa, pastor Eduardo, eu olhei para o sapato dele e pensei assim: uau, que sapato lindo, brilhante. E eu falei: o Senhor, queria um sapato assim. Eu pensei, o pastor levantou, falou: Juan, espera aqui. Ele foi até o carro dele, veio com uma caixa de sapato, me entregou e falou assim: vê se serve em você. Aí eu peguei o sapato, coloquei servir. Irmão, ele já comecei a chorar. Aí eu comecei já a agradecer a Deus, agradecer o pastor. E aí ele falou: mas espera aí que tem mais uma coisa. Ele voltou para o carro dele, veio com uma sacola de pão amarrada na mão, e falou assim: ó, abre a mão. Eu abri a mão. Ele falou: Deus manda te dar isso, porque o papai te viu, pediu uma graxa. E para você saber que eu sou Deus, que não apenas te dou a graxa, mas te dou um sapato, eu cuido de você, receba. Receba. Eu saí daquele dia, não apenas com a graxa, mas eu saí aquele dia também com um sapato.
É o Deus, como o pastor Ronaldo falou aqui, é o Deus da provisão. É o Deus que entrega e nos abençoa, providencia. Eu falei isso para ela, para Yasmin. Era uma segunda-feira, só desse TEDx, era uma segunda-feira. Eu falei, eu sinto saudade de ver Deus nesses mínimos detalhes. Nesses mínimos detalhes. Aí ela olhou para mim e falou, porque você precisa orar. Se você orar como antes, eu fui dormir com aquilo. Na terça-feira, eu fui pregar em uma das nossas igrejas aqui, no Carlos Lourenço. Preguei no culto, quando acabou o culto. Eu falei na segunda, na terça-feira. Eu preguei, quando acabou o culto, o pastor veio, um dos pastores ali, um dos obreiros, veio e falou assim, Juan, Deus mandou te dar algo, mas eu estou com vergonha de te dar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, Deus mandou te dar um sapato. Na hora que ele falou isso, eu não estava precisando de sapato. Mas na hora que ele falou isso, pastor, o Espírito Santo falou para o meu espírito assim, eu ainda estou aqui. Eu ainda sou o Deus da provisão. É que às vezes nós não enxergamos. Temos condições para comprar um carro, para comprar uma casa, mas Deus é quem tem providenciado essas condições. Deus tem cuidado ainda do seu povo. Ele ainda está. Essa provisão, o povo de Israel estava se esquecendo. A palavra de Deus, a autoridade maior estava desaparecendo. E aí vem um governo de Davi. E Davi, a primeira coisa que ele faz, antes de tentar mudar o balanço econômico da época, antes de tentar orientar e levantar os líderes para auxiliar, antes de tudo isso, ele disse, eu não posso governar sem a presença de Deus. Eu não posso governar sem a palavra de Deus. No meu governo não pode ter tudo menos a autoridade de Deus. Ainda que não tenha riquezas, nem ouro, nem prata, ainda assim, se tiver a presença de Deus, segura aí, se tiver a palavra de Deus, se tiver a autoridade de Deus, direção de Deus, Deus abre porta onde não existe portas. Oh, glória! Davi falou, vamos buscar, vamos trazer a arca de novo, vamos trazer a presença. Muito bem, intenção muito boa. Mas neste momento que ele vai buscar a arca da aliança, você percebe pelo menos 2 cultos que ocorrem ali. O primeiro culto, a primeira tentativa, foi uma tentativa frustrada. A Bíblia diz que Davi foi buscar a arca da aliança, e o texto nos informa que o primeiro culto, a primeira forma que ele fez, trouxe adoradores, levitas, instrumentos, músicos, todos vão cantar, vão adorar, vão louvar. Eles pegaram a arca da aliança e aí cometeram o primeiro equívoco, que é colocar a arca da aliança em carros de bois. Pegaram a arca, colocaram em carros de bois, Davi quebrando princípios neste primeiro culto que ele faz. É um culto, tem adoração, tem louvor, tem música, tem adoradores, mas não tem princípio. Tem tudo que você imagina, é parecido, mas não tem princípio. Se assemelha, mas não tem princípio. Tem até uma boa aparência, mas não tem princípio. Tem até uma boa oratória, mas não tem princípio. Davi, nessa primeira tentativa de buscar a arca, ele pega um modelo equivocado, porque é um modelo dos filisteus. Eles fizeram isso ao roubar e sequestrar a arca. Pegaram e colocaram sobre bois, colocaram sobre carro, e Davi faz a mesma coisa, coloca a arca da aliança sobre bois, sobre carro novo, na tentativa de transferir o peso. Eu não vou carregar o peso, os homens não vão carregar o peso, logo vamos transferir o peso da arca, o peso da presença sobre carros novos, sobre bois. Mas a presença de Deus, a arca da aliança, não foi feita para carregar sobre bois, para ser levado sobre bois. Foi feito para que os homens levassem e carregassem. O que eles fizeram? Transferir o peso. Vamos transferir, sem princípio. Esqueceu das Escrituras. Esqueceu daquilo que está em Números. O próprio Deus fala.
Somente os levitas e principalmente somente os coatitas vão carregar a arca da aliança. Sai do princípio e nessa tentativa de transferir o peso, ele acaba errando o alvo. E escute isso. Estamos vivendo um período onde tem se ouvido muitas mensagens como se tivesse um evangelho diferente, de transferência de peso. Venha e você não sofre. Venha e você não vai perder. Venha e você vai ter, vai conquistar, vai ser, vai isso, vai tudo aquilo. E Deus me trouxe nessa noite para dizer, você vai ter luta. Você vai sofrer. Você vai chorar. Você vai carregar o peso. A vida cristã não é esta vida que os coaches evangélicos gospel têm pregado, que você simplesmente vai vencer na vida, que você vai ter. O evangelho tem cruz e tem peso. Só que nós estamos tentando transferir o peso da cruz e da glória de Deus. E glória de Deus e cruz não se transfere, carrega. Nessa tentativa de transferir o peso, muitos têm falado, você vai vencer ou simplesmente vencer, aqui não precisa, não tem luta, não tem fardo, mas o evangelho tem cruz, o evangelho tem peso, o evangelho tem luta, e é luta contra o diabo, é luta contra o mundo, é luta contra a minha carne, mas ainda assim é uma luta que tem poder de Deus, presença de Deus, graça de Deus, vitória de Deus. Vai chorar, mas Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vai sofrer, mas Deus já nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele tenta transferir o peso, e nós precisamos entender que existe um peso da glória e da responsabilidade de carregar a glória de Deus, a presença de Deus. E esse peso é intransferível. Vou correr para a gente terminar. Segundo erro que Davi comete, não apenas transferiu o peso, mas nessa tentativa de transferir o peso, ele tem uma intenção, e a intenção é, eu vou ganhar velocidade. Por quê? Se eu transfiro o peso sobre carros e sobre bois, carros novos, eu ganho velocidade, ganho rapidez. E nessa tentativa de trazer a presença de forma rápida e errada, causa problemas. Nessa tentativa de trazer a presença de Deus, como se fosse simplesmente uma administração, eu vou trazer de forma mais rápida, mais equilibrada, na tentativa de mudar aquilo que foi designado para fazer, e em toda a vida foi designado, nessa tentativa de alterar, existe frustrações e quedas. Davi, ele disse, não vou transferir apenas simplesmente por conta de peso, eu vou transferir porque eu ganho velocidade. E eu cito aqui uma frase de Tozer, um teólogo, ele diz, a igreja tem se rendido ao espírito da época, tornando-se mais interessada em velocidade do que em direção. Não adianta eu ter velocidade com direção errada. Não adianta eu buscar ser rápido, mas no caminho e na direção errada. Davi tentou trazer velocidade para trazer a presença. Assim eu chego mais rápido. É diferente de você mandar homens carregar a arca e animais em carro novo. É mais veloz, tem mais rapidez, mais fácil. Só que aquilo que Deus estabeleceu como princípio é inalterável. Aquilo que Deus estabeleceu como uma regra, como uma ordem, não pode ser quebrado. Davi tenta mudar aquilo que não pode ser mudado. E entenda, existem coisas que nós conseguimos modernizar. Como, por exemplo, eu estou pregando agora aqui com um tablet e usando esboço aqui no lugar do papel que eu usava. Nós conseguimos modernizar. Mas não tem como nós mundanizar a presença de Deus. Nós podemos modernizar o ambiente, a estrutura, tudo isso é possível, não é pecado, mas o problema é quando nós tentamos modernizar o resgate da presença. Pode parecer arcaico, mas o modelo ainda funciona.
Pode parecer antigo, mas o modelo ainda serve. Não tem nenhuma inteligência artificial que pode ser desenvolvida para fazer uma conexão com você e Deus. Ainda é o modelo arcaico, boca no pó, joelho no chão. Não se iluda com velocidade. No ministério não existe isso de nascer e crescer do dia para a noite. Só tem uma coisa na Bíblia que nasce e cresce do dia para a noite: a boboreira, em Jonas capítulo 4. E da mesma forma que ela nasceu e cresceu do dia para a noite, ela morreu do dia para a noite. Porque tudo que nasce e cresce do dia para a noite morre. Mas quando eu me preocupo não com velocidade, mas com qualidade, se vem dificuldade, se vem tempestade, se vem crise, ninguém abala e ninguém derruba e ninguém mata. Alguém está entendendo aí ou não? Quero velocidade, preciso de velocidade, mas com Deus não funciona isso, é qualidade. Pode demorar o tempo que for. Jesus falou para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que. Até quando, Senhor? Até que do céu vocês serão revestidos. Quantos dias vocês vão ficar até você ser revestido? Pode ser um dia, pode ser 2 dias, mas como Deus não trabalha com delivery, nem fast food, pode ser 5 dias, 6 dias, 7 dias, no 10º dia vai ficar só um grupo menor perseverando, mas esses que ficarem perseverando serão revestidos de autoridade e poder. O modelo ainda funciona. Primeiro culto, ele tenta de forma equivocada, e o que acontece? A Bíblia diz que na era os bois tropeçaram. Na era de Nacon, os bois tropeçaram, a arca tomba, Uzá estende a mão e toca na arca, e fala que Deus fulmina. No mesmo momento, Uzá, um culto que Deus rejeita, um culto que Deus se sente irado, é um culto sem princípio. Um culto que Deus rejeita é um culto onde nós buscamos mais velocidade do que a qualidade da adoração. O culto que Deus rejeita é o culto que eu me preocupo mais com simplesmente a minha aparência do que com o conteúdo que eu vou prestar no culto daquele dia. Na Vale de Necom, os bois tropeçaram. Alguns teólogos dizem que era impossível aos olhos humanos esses bois tropeçarem nesta era. Era impossível. Mas nos lugares mais improváveis são os lugares das quedas. Davi caiu e não caiu na guerra, ele caiu em casa, no seu palácio. Nós tropeçamos não nos lugares que nós nos sentimos fortes ou fracos, mas nos lugares que nós nos sentimos muito fortes. É por isso que Cristo fala para Paulo: Paulo, é quando você está fraco que o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E é quando você está fraco que você é forte. O meu poder aperfeiçoa nos dias que você mais se acha fraco. É neste momento que o meu poder enche. Mas no dia que você fala, não vou cair, não vou tombar, é nesse dia que você tem que tomar cuidado. Na era de Nacon, eles tropeçaram. Um boi tropeçou, Uzá estendeu a mão, foi fulminado, e aí Davi para. E a Bíblia diz: e Davi temeu ao Senhor. E disse, e é o texto que nós lemos: Senhor, como que virá a mim a sua arca? Senhor, eu estou tentando buscar a sua presença, mas como que eu vou trazer de volta para Israel, Senhor? O culto que eu pensava que o Senhor ia receber, o Senhor não recebeu, e pior, o Senhor fulminou, o Senhor se irou. Senhor, eu não sei como trazer a arca. Ele parou, teve medo, e nós precisamos voltar a ter esse medo de como estamos carregando a arca. Ele temeu, e a Bíblia diz que quando ele teve esse medo, ele falou: deixa essa arca na casa de alguém aí o mais rápido possível. A arca foi para a casa de Obed-edom, e você lembra? Ali ficou. Davi se ausentou um pouco, buscando provavelmente o perdão de Deus. E nessa busca, e nessa oração em silêncio, talvez ainda não tinha ouvido nada de Deus, não sabia se Deus tinha perdoado ou não. Veio um mensageiro e falou: Davi,
tem um recado bom para te dar. O que aconteceu? Na casa de Obed-edom. E aí Davi já começou a pensar um monte de coisa. Teve morte, teve o quê? E aí, na casa de Obed-edom, eles estão sendo tanto próspero. Eles estão sendo tão prósperos, mas Deus tem abençoado tanto eles, que eu precisava vir contar para vocês. Deus tem abençoado Obed-edom e a sua família. Deus tem abençoado aquela casa. Davi se alegra. E Davi diz, então vamos buscar a arca. Deus está feliz, então vamos trazer a arca de volta. Agora, nessa tentativa, na segunda tentativa, e termina aqui, ele faz da forma certa. Ele vai para Números, ele observa que não é qualquer um que carrega a arca, que da família de Arão, os gersonitas, os coatitas, somente os coatitas, não eram os meraritas, não eram somente os coatitas, poderiam carregar a arca nos ombros. Não era qualquer um. Ele faz do modelo certo, ele chama adoradores, chama levitas, chama sacerdotes, chama todo mundo, e diz, vamos buscar da forma certa, vamos levantar os homens que querem buscar a arca do modelo certo, e tem homens assim, escute isso, tem pessoas que querem a presença de Deus. Estão falando por aí, a geração 2025 morreu. Não morreu nada. Existem jovens, existem adolescentes, existem crianças, existem homens que querem buscar a presença de Deus de forma séria. Eles foram buscar, e aí quando colocaram a arca da aliança sobre os ombros dos coatitas, e eles começaram a carregar a arca, Davi olha um para o outro e fala, dá 6 passos, para, sacrifica e adora. Você imaginou o segundo culto de Davi? Eles dão 6 passos, para, sacrifica e adora. Mais 6 passos, para, sacrifica e adora. E assim vai indo. Aí alguém fala para Davi, mas Davi assim vai chegar só no ano que vem em Jerusalém. Aí ele diz, não importa a velocidade. Eu não sei quando que eu vou chegar. Só sei que como eu vou chegar. E eu vou chegar como um adorador. Eu vou chegar como um adorador. Está alguém entendendo aí? Não é velocidade, é qualidade. Ele para e adora. Davi vai adorando e vai entrando em Jerusalém. E você lembra da cena? Ele vai entrando e diante da presença de Deus, ele começa a bailar e dançar. Mical está em cima, olhando Davi, rejeita. Escute isso, da mesma aliança que Davi, mas não com a mesma essência de Davi. A celebração de Davi causou inveja e ciúme em Mical. E é nos dias das suas celebrações que você perceberá quem se alegra contigo e quem está contigo. Nos dias das celebrações é o dia que é revelado o coração daquele que anda com a gente. Pode observar aí quando você prega, a reação deles. Quando você canta, a reação deles. Quando você fala, conseguiu emprego, a reação deles. Mical não gosta, Mical não aceita. Mas como Deus não tem compromisso com Mical, é com Davi, problema de Mical. Morre estéril, seca, porque quando eu lanço pedra em ministério frutífero, eu fico seco. E tem um monte de gente assim. Não sente, não glorifica, não sente nada, porque é um ministério seco, mas ainda tem Davi aqui. Tem Davi que não está se importando com a reação e com os julgamentos de Mical. Ah, não é assim, não pode dançar assim, errou no português, errou no grego, errou no inglês, mas ainda tem Davi que está pouco se importando com Mical. Ele quer servir a Deus, ele quer adorar a Deus, e ele quer trazer a presença de Deus de volta. Que Deus levante Davi aqui nessa noite. Ele se preocupou tanto que ele disse, vamos fazer uma tenda. E nessa tenda coloca a arca. Coloca a arca. E chama os levitas, chama os músicos, chama os adoradores, chama todo mundo. Vai ter adoração todo dia. Vai ter louvor todo dia. 24 horas. Saía um músico, entrava um outro músico.
Saía um adorador, vinha outro adorador. No culto que Davi fez, não tinha fim. Por isso que ele disse: eu me alegro quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem presença, tem poder de Deus. Termino dizendo para vocês: como você tem carregado a presença? Qual a importância da presença de Deus para você? O que você tem feito com a glória de Deus e com a graça de Deus? Não transfira em carros novos. Suporte e carregue. Não transfira para pessoas que Deus não chamou. Carregue e suporte. O próprio Moisés priorizava tanto isso, que ele disse: Senhor, eu não subirei daqui sem a tua presença. Sabe o que Moisés está falando? Senhor, eu não quero entrar na terra prometida se a sua presença não entrar. Não tem terra prometida sem presença. O próprio salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. É a presença de Deus. O céu só é céu porque tem presença. A Nova Jerusalém só é a Nova Jerusalém porque tem presença. E segura esse texto. João capítulo 21, versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, e que está entre Deus e os homens, e para com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Nova Jerusalém, só nós aguardamos essa Nova Jerusalém com toda ansiedade, porque lá vai ser infinito a presença de Deus, de forma tangível, de forma palpável, a presença de Deus. Nessa noite, não saia daqui sem levar a presença de Deus de volta para a sua casa. Não saia daqui sem carregar a presença de Deus de volta para a sua família. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Vem, Senhor, e me resgata, a igreja, todos os dias, só para te adorar quero. Aleluia. Primeira essência, meu jardim particular.